Então, boa tarde a todos. Dar início aqui a mais uma aula. Essa aula é síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. O tema da aula de hoje é o pensamento econômico de William Stanley Jevons, né? É o primeiro dos nossos 3 autores marginalistas que serão abordados nessa última unidade aqui do nosso curso. Então, eu vou projetar aqui meu slide, né, para vocês acompanharem a minha apresentação. Então, acredito que vocês já estão vendo minha tela. Quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês receberam a gravação que eu mandei ontem? Sim, professor. Ok. Bom, então o primeiro autor aqui a ser analisado é o William Stanley Jevons. Nascido em 1835 e faleceu no ano de 1882. Inclusive, ele faleceu afogado, né, enquanto nadava. É um detalhe importante da biografia aqui desse autor. O Jevons, ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, e trabalhou como professor de lógica, economia política e filosofia em Manchester, e depois na University College, em Londres. Então, vejam que é um autor com a grande bagagem, né, intelectual, né, a ponto de ensinar 3 áreas distintas, né, lógica, economia, política e filosofia, em 2 universidades distintas. Do ponto de vista da teoria econômica, a sua principal obra é a Teoria de Economia Política, que eu já citei na aula anterior, que foi publicada no ano de 1171. Karl Menger também publicou a principal obra dele nesse mesmo ano, e 3 anos após, em 1874, o Wallhais, publica também, né, sua principal contribuição para a teoria econômica. Então, a partir da década de 1870, é que o marginalismo ele ganha força, né, se constitui, se consolida como como escola do pensamento econômico, né, principalmente a partir das contribuições desses 3 autores já mencionados. Bom, vou tentar aqui sintetizar, né, as contribuições para depois a gente entrar com detalhes em cada elemento da análise do Jevons, né? Se a gente fazer uma comparação com Jeremy Bentham, com Say e com Senio, né, que foram os autores que fazem essa transição entre economia política clássica e economia neoclássica, né, podemos afirmar, né, pelo menos essa é a minha avaliação, de que não há uma revolução, não se pode considerar uma revolução no pensamento econômico quando se compara Menger, Wallhais e Jevons com Say, Senio e Bentham. Né? Basicamente, as ideias que eles vão defender foram ideias que já tinham sido, de certa forma, teorizadas, né, pelos nossos autores da segunda unidade. Qual vai ser a diferença principal que a gente vai perceber aqui pela análise, nessa terceira unidade? É que, diferentemente de Say, Bentham, né, Jeremy Bentham e Senio, Menger, Wallhais e Jevons vão procurar, a partir da perspectiva utilitarista, né, demonstrar essa perspectiva tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista, né, de sua tradução em termos matemáticos. Então, a grande inovação que esses autores trazem em relação a Senio, Say e Bentham é análise matemática.
é a tradução dessa perspectiva utilitarista em termos, né, de rigor lógico e matemático. Mas, tirando esse aspecto, por exemplo, a teoria do valor, né, a própria perspectiva filosófica, que é o utilitarismo, não há nenhuma modificação substancial em relação aos autores da segunda unidade, né? Aos autores que a gente chamou aqui naquele momento, né, de autores que fazem a transição entre economia política clássica e economia neoclássica. Então, não há grandes modificações. A grande modificação mesmo vai ser do ponto de vista da demonstração, né? Ou seja, a tradução dessa perspectiva utilitarista em termos matemáticos, em termos lógicos, etc. Isso a gente vai ver a partir dessa terceira unidade. Vamos lá. Então, como observado, a análise aqui do Jevons, ele vai ter como ponto de partida, né, da análise a perspectiva utilitarista. Então, não há modificações, né? Não há modificações em relação à filosofia social utilitarista defendida pelo Bentham. Então, para o Jevons, todas as ações humanas se resumem basicamente na busca de maximização das utilidades. São os prazeres associados a cada ação humana, cada comportamento humano. Então, todas as nossas ações são mediadas por esse desejo, né, de maximizar os nossos prazeres. Né? Ou seja, de maximizar as nossas utilidades. E, por outro lado, também, né, no conjunto de nossas ações, nós procuramos, a todo momento, minimizar as dores, os sofrimentos, ou seja, toda a conduta humana ela tem como objetivo maximizar a utilidade e minimizar os custos, ou seja, a desutilidade. Tá? Então, por exemplo, a produção, a atividade econômica, nada mais é do que esse jogo de maximização das utilidades com minimização da desutilidade, né, ou dos nossos sofrimentos, dores, etc., né, associada a cada decisão que nós tomamos. Então, do ponto de vista da economia, produzir bens e serviços, a partir dessa perspectiva, nada mais é do que produção de utilidades. Nós produzimos bens e serviços para satisfazer as nossas utilidades, né? Para maximizar o nosso prazer e reduzir nosso sofrimento, nossas dores, nossas angústias, nossas frustrações e por aí vai. Tá? Então, é sempre esse jogo de maximizar utilidade e minimizar desutilidade. Então, ele vai aplicar esse princípio para tentar compreender, né, o funcionamento da economia capitalista. Então, a produção, todas as nossas decisões econômicas são pautadas por essa perspectiva utilitarista, como eu mencionei aqui, como eu acabei de mencionar para vocês, e já tinha discutido em aulas anteriores. Então, o ponto de partida do Jevons e dos outros autores é sempre a perspectiva utilitarista. De tal forma que o Jevons ele vai defender a ideia de que a fonte do valor das mercadorias é a utilidade, e não o trabalho incorporado na produção das mesmas. Vejam que não há diferença em relação a Sayce, Senyo e o Bentham. Né? Nós vimos que esses autores rejeitaram completamente a teoria do valor-trabalho, até porque eles estavam preocupados em mostrar que o capitalismo é um sistema harmônico. Né? Então, eles removeram, né, aquele aspecto, digamos assim, perigoso da teoria do Smith e do Ricardo, do qual eles são tributários, do qual eles são herdeiros, digamos assim, do ponto de vista intelectual. Nós vimos que tinha essa contradição na teoria smithiana e ricardiana, porque ao mesmo tempo que se falava em harmonia social, né, havia uma discussão sobre conflito de classes, como a riqueza é produzida e distribuída, né, entre as classes sociais. Esses autores vão simplesmente remover essa discussão sobre classes, né, a perspectiva da teoria do valor do trabalho vai ser completamente esquecida. Né? Então, a teoria do valor aqui do Jevons, ela vai dar prosseguimento a essa tendência que começa lá com Bentham, enfim,
né, com C ou sem. Então, a teoria do valor deles, né, a defesa do Jevons é que a utilidade é a fonte, é o fundamento que está por trás das relações de troca, né, que ocorrem no mercado, né, entre os diferentes produtores de mercadorias. Então, se as mercadorias, né, elas são trocadas a todo momento no mercado, o que está por trás dessas relações de troca, né, o que serve como parâmetro para essas relações de troca, é a utilidade das mesmas. Se elas não têm utilidade, então elas não vão ser trocadas no mercado. Então, a fonte do valor não é o trabalho, mas sim a utilidade. Tá? Então, ao fazer isso, o Jevons, a análise do Jevons, ela vai se interessar apenas no processo de formação dos preços no mercado, de tal forma que a sua investigação ela vai estar restrita à esfera da circulação de mercadorias, ou seja, a esfera mercantil, a esfera da troca. Então, Smith, Ricardo, Marx, por exemplo, a análise desses autores estava centrada na produção. Daí, né, o porquê do desenvolvimento da teoria do valor-trabalho, da discussão sobre as classes, dos conflitos de classe, da distribuição da riqueza entre as classes e por aí vai. Aqui não. O foco da investigação não é na produção, mas sim na circulação, na esfera da troca. Certo? Onde os diferentes produtores de mercadorias estão comprando e vendendo mercadorias a todo momento. Então, ele vai restringir a sua análise a essa esfera, a esfera da troca, a esfera da circulação. Então, toda a análise dele vai ser pautada, né, nessa centralidade que ele atribui à esfera das trocas de mercadorias. Então, é como se a esfera da produção ficasse relegada a segundo plano, ou mesmo a gente pode argumentar que ela foi quase que completamente esquecida, né, no conjunto da obra do Stanley Jevons. Então, qual foi a consequência disso? Ele vai evitar a análise das relações sociais ou materiais de produção, né, que a gente viu em Smith, Ricardo e Marx, né, que são as relações entre as classes no processo produtivo. Então, está presente na obra de Marx, está presente na obra do Ricardo, do Smith. Aqui não. Essa dimensão da análise é completamente esquecida. Então, esse autor ele vai analisar as relações sociais de troca, mas não as de produção. As relações entre os agentes econômicos enquanto compradores e vendedores de mercadorias, mas não enquanto produtores de mercadorias. Essa que é a questão central. Né? Daí o abandono completo da teoria do valor do trabalho, né, e a teoria das classes sociais, né, do conflito de classes sociais. Bom, então vamos ver como é que ele operou essa análise, né, como é que ele desenvolveu essa análise da economia capitalista, focando na esfera mercantil, na esfera da troca de mercadorias. Tá? Primeiramente, a questão que a gente tem que levar em consideração, né, é que essa centralidade, né, da análise na esfera da troca não é um mero acidente, não é um descuido por parte do Stanley Jevons. Tá? Por quê? Porque esse autor está interessado em enfatizar os aspectos positivos do capitalismo. A concorrência, né, o aumento da produtividade, o crescimento da produção, né, da produção material, o processo de industrialização, ou seja, somente os aspectos positivos, a redução dos custos. Ele não está interessado na discussão sobre os aspectos negativos, porque ele é um ideólogo do capitalismo. Ele é um defensor do capitalismo.
Professor, poderia repetir essa parte e deu uma travada para mim? Ah, tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa análise, como eu falei, né, essa análise do Jevons, focada na, na esfera da circulação, na esfera da troca de mercadorias, ela não é um simples descuido, né? Ela não pode ser interpretada como um simples descuido, né? Um simples equívoco por parte do nosso autor. Por quê? Porque o Jevons é um ideólogo do capitalismo, ele é um defensor do capitalismo. Então, ele está interessado em focar apenas nos aspectos positivos do capitalismo, a concorrência, o aumento da produção, a industrialização, certo? Então, ele não vai estar, obviamente, interessado em mostrar que o capitalismo gera, por exemplo, desigualdades, gera miséria, gera desemprego, né? Então, por isso que ele desloca, né, o centro da análise da produção, como estava lá em Smith, Ricardo e no Marx, para análise, né, dos fenômenos da circulação, comércio, etc., compra e venda de mercadorias, né? Ou seja, a esfera da troca, a esfera mercantil, né? Onde a riqueza ela circula e onde ela circula e onde há, né, os milhares de processos de compra e de venda de mercadorias. É isso que eu queria dizer, Jabs. Tá? E por que ele faz isso? Por uma razão simples. Na esfera da troca, todos os agentes econômicos são iguais. Não há desigualdade do ponto de vista, seja econômico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Por quê? Porque todos os indivíduos, homens e mulheres, no capitalismo, na esfera da circulação, na esfera da troca, todos nós somos iguais. Somos juridicamente iguais. Não há hierarquia, né? Quando a gente pensa nos fenômenos econômicos do ponto de vista estrito das relações de troca. Então, por exemplo, para chegar um exemplo, pegar um exemplo aqui mais concreto para ficar mais fácil para você entender. Por exemplo, qual a diferença entre mim, né? Sou trabalhador, professor, para o Jeff Bezos? Quando a gente pensa do ponto de vista da esfera da troca, não existe diferença nenhuma. Eu sou um produtor de mercadorias. Então, qual é a mercadoria que eu vendo no mercado? Minha força de trabalho. Por isso que eu ganho o meu salário como professor. E também compro mercadorias. Aí vamos pensar no Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Ele tem as empresas dele, né? Vou pegar aqui só o caso da Amazon, né? Que é a mais famosa, pelo menos que eu conheço. Talvez vocês conheçam até mais do que eu. Essa empresa, né? Vende mercadorias. Você pode comprar um livro na Amazon, celular, geladeira, seja lá o que for na Amazon, né? É uma empresa do ramo comercial. Então, eu e ele vendemos mercadorias. Só que a mercadoria que eu vendo é a força de trabalho. A mercadoria que ele vende é o quê? Todos os produtos que são comercializados na Amazon. E nós dois também somos compradores de mercadorias. Por exemplo, eu comprei esse lápis. Né? Eu comprei esses livros que vocês estão vendo aqui. Né? Eu fui em algum momento lá no mercado e comprei essas coisas. Né? Já que eu não produzo, então tem que comprar. A mesma coisa no caso dele. Aí ele compra as coisas dele, né? Compra as roupas que ele utiliza, compra os carros importados dele, né? Comprou a casa dele para ele e a família dele, então não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Eu sou comprador, vendedor de mercadoria, ele também é comprador e vendedor de mercadoria. Qual é a diferença? Quando a gente analisa o fenômeno econômico estritamente do ponto de vista, né, da esfera da circulação, da troca de mercadorias, não existe diferença nenhuma. Todos nós somos compradores e vendedores de mercadorias. Não importa se você é trabalhador, se você é dono de uma empresa, ou se você é proprietário de terra, ou se você é banqueiro. Não há diferença nenhuma.
Então, esse deslocamento do centro da análise da produção para a troca entre os nossos autores marginalistas não é um mero acidente. É para mostrar o quê? É para reforçar aquela tese do Smith, né, de que a economia de mercado, a economia capitalista, que é a economia de mercado, ela tende a gerar o quê? A harmonia social. O Smith mostrou isso através do princípio da mãe invisível. Certo? O nosso Jevons, ele só vai, né, chegar a essa mesma conclusão partindo de, obviamente, de outros elementos. Aqui se trata de uma outra análise, de um outro autor. Né? Ou seja, utilizando, por exemplo, a análise marginal para demonstrar que o capitalismo é um sistema harmônico, né, que gera prosperidade para todos. Tá? Então, o que ele vai fazer é exatamente isso. Né? Deslocar o centro da análise para a esfera da troca para ressaltar apenas os aspectos positivos do capitalismo. Porque ele está, né, o objetivo consciente ou inconsciente desse conjunto de autores, né, e eu aposto que é mais um objetivo mesmo consciente, é jogar para debaixo do pano toda aquela análise, né, do Smith, do Ricardo, que fala de concentração de riqueza, que fala sobre a distribuição desigual da renda, da propriedade, do conflito de classes, etc. Né, isso está presente em Malthus, em Ricardo, em Smith, nós vimos isso. Então, toda essa discussão eu vou botar para debaixo do tapete. Né? Então, por isso que há esse deslocamento do centro da análise, da produção para a troca. Né? Então, como o Hunt argumenta, né, esse deslocamento do centro da análise da produção para a troca é porque no mercado todas as pessoas são iguais, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico. Como eu citei aqui o exemplo, né, meu em comparação com o Jeff Bezos, não tem diferença nenhuma. Nós somos iguais, tanto eu quanto ele somos compradores e vendedores de mercadorias. Eu vou ao mercado como comprador e vendedor, ele também vai ao mercado como comprador e vendedor. Tá? E assim, você pode extrapolar a análise para qualquer tipo de agente econômico, qualquer tipo de indivíduo. Né? Não há diferença, né, entre as pessoas, entre as empresas, não há diferenças, né, significativas, já porque no mercado todos nós somos iguais, tanto juridicamente quanto economicamente. E além disso, no mercado, todos os agentes têm duas características que o definem. O primeiro é que todos nós, aí já é uma aplicação do princípio utilitarista, extraímos utilidade do consumo das mercadorias. Então, consumir bens e serviços, né, ao consumir bens e serviços, nós estamos produzindo utilidade. Nós estamos maximizando a nossa utilidade. Tá? Então, o consumo de bens e serviços nada mais é do que a expressão de nossos desejos. Né? Aquilo que nos satisfaz. Então, tudo que é aquilo que a gente faz e que nos satisfaz, né, todos os prazeres, né, a satisfação de todos esses prazeres, e o consumo de mercadorias é um desses prazeres, implica que o consumo de bens leva, melhor dizendo, desculpem, a maximização da utilidade. Então, quando eu compro aquele livro, quando eu compro esse armário, quando eu comprei esse óculos, né, e vocês também fazem a mesma coisa, nós estamos maximizando as nossas utilidades através dessa ação econômica. Então, vejam como ele está aplicando o princípio utilitarista para o fenômeno do consumo, da demanda por bens e serviços. Tá? Né? E o segundo elemento, né, é que todas as pessoas são maximizadoras racionais e calculistas. Né? Então, todas as nossas decisões,
são baseadas no cálculo racional. Nosso comportamento econômico é racional. Lembra lá dos princípios de economia que vocês aprenderam, profissionais econômicos? Exatamente isso. Aqui é a aplicação desse princípio, né? De tal forma que o Jevons vai argumentar o seguinte: esse ato, né, de maximização dos prazeres e minimização das dores e do sofrimento, né, esse é o único elemento da ação humana que deve ser estudado em economia. Então, ele chega à conclusão que o problema da maximização das utilidades, né, é central na teoria econômica, ou seja, é central na economia política. Esse, digamos assim, é o objeto de estudo por excelência da ciência econômica. Então, produzir bens e serviços, né, a decisão sobre o que produzir, né, sobre o que consumir, etc., entre outras decisões, nada mais é do que um problema, né, de maximização das utilidades. Então, se um empresário decide produzir um bem ao invés de outro, é porque ele chega à conclusão, por exemplo, ele vai decidir entre produzir celular, de um exemplo mais concreto, entre celular ou essa lapiseira aqui, da Pentel. Se ele decide pelo celular, é porque a produção de celular maximiza a utilidade dele, em comparação com a produção dessa lapiseira aqui, Pentel. E assim você pode comparar as diferentes decisões de produção relativas a diferentes conjuntos de bens. Nossas decisões de consumo também são pautadas pela maximização da utilidade. Eu vou comprar celular ou mouse? A minha decisão de compra, né, vai se basear nesse cálculo racional que eu vou fazer. Então, se eu chegar à conclusão de que eu vou comprar celular ao invés do mouse, é porque a compra do celular maximiza a utilidade, né? O grau de satisfação que eu vou obter com a compra do celular vai ser superior em comparação com o grau de satisfação que eu vou obter com a compra do mouse. E assim sucessivamente. Então, por isso que ele coloca, né, o problema da maximização das utilidades como o objeto central da economia política. O objeto central da economia política. Ficou claro, pessoal? Quem quer tirar alguma dúvida? Até para não acelerar aqui a argumentação. Alguém teve dúvidas? Se alguém teve dúvidas, eu acho que é melhor assim, né? Já que a maioria está entendendo. Então, posso seguir, né? Então, vou seguir, então. Se alguém tiver dúvida, pode, né? Pode parar, tá bom? Pode colocar um freio aí na minha apresentação. Bom, então, eu acho que até o momento, né, ficou claro para todos, então vamos dar continuidade aqui, que aqui o nosso objetivo agora é explicar com um pouco mais de profundidade a teoria do valor, né, utilidade, defendida pelo Jevons, certo? E como ela pode ser utilizada para explicar, por exemplo, as relações de compra e venda nos diferentes mercados, certo? E a gente vai finalizar essa discussão de hoje tratando das principais contribuições do Jevons e também de sua visão política, né, que vai ficar mais para a parte final da nossa aula de hoje.
Tá? Então, vamos agora tentar centrar a análise na discussão da sua teoria do valor. Bom, como eu argumentei no início, esses autores marginalistas, eles dão continuidade a esse processo que eu chamaria de processo de purificação da teoria econômica. O que é esse processo de purificação da teoria econômica? É somente, né, o que eles fazem é ressaltar somente os aspectos positivos do desenvolvimento capitalista. Né? Colocando para debaixo do pano a discussão sobre conflito de classes, lutas sociais, distribuição da renda e da propriedade, né? A distribuição desigual da renda e da propriedade, da riqueza, a distribuição sobre os conflitos entre as classes e como o rendimento, né, como a riqueza é distribuída desigualmente entre essas mesmas classes sociais. Então, nós vimos que esses autores marginalistas vão apenas ir adiante, né, nesse trabalho que começou com Benta, com Say e com Sen. Ok? Bom, só que, então, por isso que eu falei no início, né, que não houve uma inovação. Né? A inovação foi apenas a tradução dessa perspectiva em termos, né, em termos lógicos, né, de seu rigor lógico, né, sua coerência lógica, digamos assim, interna, e também do ponto de vista de sua tradução em termos matemáticos. Então, vamos ver como é que foi feito esse trabalho, né? Esse processo de aperfeiçoamento, né, da teoria, ou de tradução da teoria para, em termos matemáticos, né? Em termos de matemática. Dando origem ao processo que a gente chama de matematização da economia, etc. Bom, matematização da teoria econômica. Bom, vamos tentar entender isso. Né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, como eu já argumentei, é que ele vai dar, a teoria do valor dele vai ser um reflexo dessa aplicação da filosofia social utilitarista desenvolvida pelo Benta, entre outros autores. Tá? Bom, nós vimos que já Benta e Senho, eles já tinham percebido a diferença entre a utilidade total e a utilidade marginal, né, que é obtida através do consumo de diferentes mercadorias. Certo? Inclusive, é essa diferença entre utilidade total e utilidade marginal que explica o porquê, que explica aquele paradoxo da água e do diamante. Né? Que o Smith, né, ele refletiu sobre esse paradoxo. Como é que a água tem um preço menor do que o diamante se ela é mais importante para a vida humana, digamos assim? Né? Nós podemos viver sem diamante, mas não podemos viver sem água ao longo de nossa vida. Né? Aí esses autores, Benta, Sen e Sen, desenvolveram o conceito de utilidade marginal, que é diferente do conceito de utilidade total. Aí a gente viu lá, né, na segunda idade, que a água tem um preço menor, apesar de ter uma utilidade total maior, mas não é essa utilidade que serve como fundamento ou parâmetro do valor de troca das mercadorias. É a utilidade marginal. E a utilidade marginal, ela é tanto maior quanto mais escasso for o bem. Então, por exemplo, a água existe em abundância, comparado com o diamante. Então, a utilidade marginal da água é menor em comparação com a utilidade marginal, né, do diamante. Certo? Em função dessa escassez, né, dessa mercadoria do diamante. Então, é por isso que os preços do diamante são superiores aos preços da água, de uma garrafinha de água, por exemplo. Ok?
Então, esses autores marginalistas, e em particular o Jevons, eles vão procurar demonstrar, né, explicar com mais detalhes essa diferença entre a utilidade total e a utilidade marginal. E no caso do Jevons, tal como os outros também, eles também vão chegar à conclusão que não é a utilidade total que serve como parâmetro do valor das mercadorias, ou como fonte do valor das mercadorias, mas sim a utilidade marginal. Vai ser a utilidade marginal. Tá? A utilidade marginal. Tal como Say, Sênio e Benta. Então, não há inovação nenhuma nisso aí. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que eles vão demonstrar matematicamente esse princípio. Ou seja, eles vão mostrar matematicamente como é que a utilidade marginal determina os preços das mercadorias. Essa é a grande diferença. O que não foi feito. Os outros só indicaram, ó, a utilidade marginal é a fonte do valor. Eles não vão se limitar a indicar, eles vão demonstrar isso matematicamente. Logicamente, matematicamente. Tá? Então, como é que ele vai fazer isso? Introduzindo a noção de margem, ou de marginalismo na economia. Né? Então, através dessa introdução da noção de margem, que nós já vimos na outra aula, né? É que ele pôde expressar a filosofia utilitarista em termos estritamente matemáticos. Como isso foi feito? É o que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, ele vai observar o seguinte. Deixa eu perguntar, estou indo rápido, pessoal? O ritmo tá bom? Tá ok. Tá bom, né? Tá ok. Não tá rápido para ninguém, não, né? Então, vou continuar aqui. Tá certo. Ora, nós sabemos que a utilidade aumenta com a quantidade consumida. A utilidade total aumenta com a quantidade consumida. Certo? Nós sabemos disso. Então, por exemplo, quanto mais o consumo de um bem, maior vai ser a utilidade total desse bem. Como é que eu expresso isso em termos matemáticos? Eu posso expressar isso através dessa função aqui, ó. Vocês vão ver lá no livro do Hunt, no qual ele mostra que a função utilidade total depende da quantidade consumida. Então, a utilidade total é a variável dependente e quantidade consumida é a minha variável independente. Então, aqui, ó, matematicamente, isso pode ser expresso aqui, ó, através dessa função. O T, que é a função utilidade, né, marginal, é igual, é função de quê? Da quantidade consumida. Certo? Ou, desculpe, isso aqui não é utilidade marginal, não, é utilidade total. Certo? Então, utilidade total é igual a FQC. O que é o QC? Quantidade consumida. Alguma dúvida em relação a essa simples função aqui? É aquela função lá da matemática, y é igual a x mais b. Tá bom? Então, ele fez isso, né?
utilizando outra anotação lá no livro dele, mas aqui é uma boa proxy, né? Da análise que ele desenvolve na obra dele. Então, a função utilidade total, variável dependente, depende da quantidade consumida, variável independente. Isso pode ser traduzido matematicamente através dessa função aqui. Função simples, né? Função linear, inclusive. Aí ele vai argumentar o seguinte, que para acharmos a utilidade marginal, basta verificarmos em que medida a variável dependente, que é a função utilidade total, varia em função de variações infinitesimais da variável independente, que é a quantidade consumida. Então, essa variação aqui da variável dependente em função de variações infinitesimais da variável independente nada mais é do que o quê? A derivada. Né? A primeira derivada da função UT. Então, a primeira derivada dessa função utilidade total é ela que nos vai dar a utilidade marginal de um bem. Né? Para qualquer magnitude da quantidade consumida. Ah, professor, não entendi nada. Vou explicar aqui. Vou tentar aqui mostrar com exemplos aqui. Tá? Quantidade consumida. Isso aqui é simples, pessoal. Vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha quantidade consumida. Utilidade total. Vamos dizer que seja o seguinte: 40, 30, 23, 18, 16. Oh, desculpem. Pessoal, vamos dizer aqui que é, sei lá, chocolate. Barra de chocolate. O que é que acontece, pessoal, se aumentar a quantidade consumida de barra de chocolate de 1 para 5? O que é que acontece com a utilidade total? Hein, pessoal? O que é que acontece? Aumenta, professor? Varia? Aumenta, né, a utilidade total, correto? Sim, sim. E a utilidade marginal? Diminui. Diminui. Vamos lá. Aqui, né? Dez, 7, 5 e 3.
Como é que eu achei a utilidade marginal aqui, pessoal? A variação. Taxa de Variou variação, não é pelo... isso? Que é o quê? Utilidade total, variação, né? Vou botar aqui, ó. Variação. Eu tenho que achar aquele símbolo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O símbolo de variação. Que é o delta, né? Eu não sei onde está esse símbolo. É tipo um triângulo, né? Ô, professor, você passou o triângulo. Passei, estava Você onde? parou do lado. Você parou do lado do triângulo, Agora, só. no último clique, não foi? Foi, não é. Aí o triângulo tava do lado, eu acho. Não tem problema não, vou usar esse aqui. Certo? Não é esse. Bom, enfim. Então vai ser o quê? Se você ver aí, você me fala, viu? Pode indo, professor. Você vai parar em cima de um E. Aí do lado do E tem... Aí, esse aqui? Não, Não, não. é um E, né? É. Aí, Esse. isso aí. Pronto, isso mesmo. Valeu. Então, a variação da utilidade total dividido, né, pela variação da quantidade consumida. Então, delta UT dividido por delta Q, né, QC, quantidade consumida. Então, para achar a utilidade marginal aqui, né, da segunda unidade consumida, é só pegar o quê? 50 menos 40 e dividir por 2 menos 1. Vai dar quanto? 10. Para eu achar a utilidade marginal da terceira barra de chocolate consumida, é só pegar o quê? 57 menos 50 dividido por 3 menos 2. Vai dar 7. Da quarta barra consumida, vai ser o quê? 62 menos 57, né? Aqui, né? A taxa de variação, dividido por 4 menos 3, dá 5. Da quinta, né? Vai ser o quê? 65 menos 62, vai substituir aqui, dividido por 5 menos 4. Aí vai ser o quê? 3 no numerador, né? E 1 no denominador vai ficar 3. E assim sucessivamente. Certo? E assim sucessivamente. Então, dessa forma, ele demonstrou matematicamente como é que se chega aos valores da utilidade marginal. E é essa utilidade marginal que vai servir como fundamento ou como parâmetro do valor das mercadorias. Certo? Do valor das mercadorias. Aí ele vai perguntar, aí ele vai se questionar o seguinte:
né? Quantas unidades de chocolate, certo? Quantas unidades de chocolate, por exemplo, esse consumidor vai comer, né? Digamos assim, para não ficar redundante, né? Quantidade consumida ele vai consumir. Então, quantas ele vai comer? Quantas barras de chocolate ele vai comer? Aí vou mostrar isso aqui. Sexta unidade. Aí digamos que ele foi para 66. Sétima unidade. Qual a utilidade marginal? Zero, não é isso? 66 menos 66, zero, né? Então o denominador fica zero e aqui fica 1, né? No denominador, né? 7 menos 6. Então, quantas unidades ele vai consumir? 7 unidades. Por quê, professor? Não entendi. Porque é o seguinte, se ele consome na segunda unidade, se ele consome duas, ele pode continuar aumentando sua utilidade total. Então, por isso que ele vai consumir mais uma barra de chocolate. Se ele comer mais uma barra, ao invés de 3, comer 4, ele vai continuar aumentando a utilidade total. Se ele for comer a quinta, a utilidade total vai aumentar. A sexta também aumenta. Na sétima, a utilidade total não aumenta mais. Na oitava, ele não vai comer mais do que 7. Por quê? Porque a tendência aqui, porque como essa utilidade marginal é decrescente, então aqui tende a assumir o quê? Valores negativos, não é isso? Se eu passar da sétima para a oitava, para a nona, para a décima, etc. Correto? Então, o consumo de unidades adicionais de barra de chocolate tende a o quê? Gerar o quê? Desutilidade. Então, em qual ponto, qual vai ser o ponto limite? As 7 unidades consumidas. Por quê? Porque para além desse ponto, daí a ideia de margem, para além desse ponto, o indivíduo vai obter desutilidade, né, com o consumo de unidades adicionais, né, de barras de chocolate. Né? Por isso que eu falei lá no iniciozinho da discussão sobre marginalismo, né, que todos esses autores sempre focam na margem, ou seja, atenção a um ponto de mudança em que as decisões são tomadas. Certo? Então, esse é o ponto de mudança da sétima para a oitava. A partir daqui, gera-se desutilidade com o consumo adicional de barra de chocolate. O indivíduo vai estar com a barriga tão cheia, né? Vai estar com a barriga tão cheia que, sei lá, ele vai passar mal, né? Se consumir mais uma barra de chocolate, ou, enfim, vai ter que ir para o médico, para uma emergência, senão ele vai estourar, né? Vai passar por algum tipo de complicação, pode, sei lá, engasgar com a barra adicional de chocolate. Então, todo consumo adicional de barra de chocolate, para além da sétima unidade, vai gerar desutilidade. Então, o máximo que ele vai consumir, né, de barra de chocolate é 7 barras de chocolate, de acordo com o exemplo que eu apresentei aqui, né? Que eu apresentei aqui para vocês, com os dados que eu apresentei aqui. Ficou claro para vocês? Da demonstração do princípio? De como a utilidade marginal vai determinar, por exemplo, a quantidade consumida? Então, ótimo. Vamos dar prosseguimento aqui à análise. Ó. Então, ele chega à conclusão que a função utilidade total atinge seu máximo quando a utilidade marginal é igual a zero. Esse ponto aqui, ó. Né? A utilidade máxima aqui é 66.
Certo? 66. Para além desse ponto, ela vai diminuir, gerando desutilidade, né, com o consumo adicional desse bem. Então, foi dessa forma, né, que ele vai explicar, por exemplo, como cada consumidor vai decidir a quantidade que ele vai consumir dos diferentes tipos de bens. Aqui eu falei de barra de chocolate, mas eu poderia aplicar esse mesmo princípio para celular, para computador, para livros, certo? Para, enfim, motos, automóveis, casas, para qualquer tipo de bem. E também, ele também vai aplicar esse mesmo princípio utilitarista, né, para as decisões, por exemplo, de consumo, onde há a presença de dois bens. Aqui nesse exemplo aqui que a gente deu, só tinha um bem apenas, né? Ele decidia se ia comprar ou não, consumir ou não barra de chocolate, né? Agora vamos pensar como são tomadas as decisões quando se tem existência de dois ou mais bens. Vamos ver como é que ele fez essa análise, como é que ele aplicou esse princípio utilitarista. Vamos lá. Primeiro ele vai dizer o seguinte, né? O consumo de duas ou mais mercadorias envolve sempre custos. Então, para mostrar, né, a aplicação desse princípio utilitarista nesse caso específico, no qual envolve custos, aqui não envolvia custos. Aqui envolve custos. Né? Então, ele vai imaginar o seguinte, ele vai propor o seguinte exemplo. Imagine um indivíduo que possui uma mercadoria Y. Pode ser, por exemplo, essa mercadoria Y, computador. Ou pode ser qualquer outro tipo de mercadoria. E que deseja trocar por uma mercadoria X, notebook. Tá? Não, vou botar aqui, celular. Alguém pode dizer que computador e notebook são bens substitutos. Então, vamos botar bens aqui, né, que não são substitutos. Apesar que é difícil hoje alguém comprar computador, né? Não tem gente que compra computador. Quem tem computador em casa aqui, só por questão de curiosidade? Eu nunca mais comprei computador. Você tem, Gustavo? Beleza. Acho que esse pessoal que trabalha mais com informática, né? Com, enfim, né? Com programas, etc. Jogo também, né? Apesar que tem os notebooks, mas eu acho que sempre desktop é bem melhor para jogos, né? Ainda mais esses jogos mais pesados, não é isso, Gustavo? Correto? Não é isso? São sempre mais potentes, né? Até porque esses notebooks mais caros, né? Que suporta jogos mais pesados, é muito caro, né? Tem até de 20, 30 mil, correto? Não é isso? 10, 15, 20 mil, correto? Eu acho que é isso. De várias, enfim. Vamos lá. Tô falando de notebook, tem até de 15, 20 mil, gamer, né? Eu, quando eu fui comprar meu notebook, eu vi os preços de vários tipos de notebook, né? Comprei em 2019. Aí eu vi lá o preço, eu me espantei. Uhum. Tem aquela placa RTX mesmo, é caríssima. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Imagine um indivíduo que é possuidor de computador e que deseja trocá-la por outra mercadoria, celular. Celular da Samsung, por exemplo. E ele pressupõe uma outra hipótese, que o consumo de uma delas impede o consumo da outra. Então, por exemplo, se ele escolher consumir, né, computador, ele não vai poder consumir ao mesmo tempo celular. Então, a hipótese é restritiva. Ele não pode consumir os dois bens simultaneamente. É um ou outro. Certo? Se consome computador, não pode consumir celular e vice-versa. Bom,
Então, como é que o nosso consumidor aqui, racional, né? O nosso agente econômico racional e utilitarista, como é que ele decidiria, né? Qual seria a decisão de consumo dele? Tá? Qual seria o fundamento para ele decidir entre consumir computador ou celular? Essa que é a questão. Bom, o que é que o Jevons vai dizer? Ele vai dizer o seguinte. Nesse caso, o nosso indivíduo, né? O nosso agente econômico racional, ele teria que comparar as razões de utilidade marginal do bem X com o bem Y com a razão dos seus preços. Ou seja, ele teria que comparar a razão do preço do celular, né, comparativamente ao bem que ele já possui, o computador, então por isso que é o MX sobre o MY, com a razão do seu preço, o preço do celular com o preço do computador, PY, para fundamentar a decisão. Então, em que circunstância ele vai trocar computador por celular? Ele só vai trocar a mercadoria que ele já possui, computador, pelo celular, se a razão de suas utilidades marginais, né? Ou seja, a razão da utilidade marginal do celular, certo? Sobre a utilidade marginal do computador for maior do que a razão do preço do celular dividido pelo preço de Y. Certo? Então, significa o quê? Que esse consumidor ele vai aumentar sua utilidade trocando a mercadoria Y, ou seja, o computador, pela mercadoria X, que é o celular. E ele vai continuar fazendo essa troca até que a razão das utilidades, da utilidade marginal do celular, sobre a utilidade marginal do computador, seja igual à razão do preço do celular dividido pelo preço do computador. Né? Então, se... Isso significa o quê? Ó? Que a utilidade marginal, a diferença entre a utilidade marginal de X comparativamente à utilidade marginal da mercadoria que ele é superior, ou que ele já possui, desculpem, é superior à diferença entre os preços do celular e comparativamente ao preço do computador. Então, ele vai aumentar sua utilidade trocando celular, né, ou abrindo mão da mercadoria que ele já possui, computador, para obter mais da mercadoria X, que é o celular. E esse processo de troca vai durar até o momento em que a razão das utilidades seja igual à razão entre os preços. Agora, se a razão da utilidade marginal do celular dividido pela utilidade marginal do computador for menor do que a razão dos seus preços, ou seja, a diferença do preço do celular para o preço do X do computador é superior à diferença entre a utilidade dos dois, então a pessoa vai optar por continuar com a mercadoria Y, ou seja, com o computador. Né? Ou seja, ele não vai trocar o seu computador pelo celular. Entenderam, pessoal? Deu para entender aqui? Ficou confuso? Para que ele troque a mercadoria que ele já possui por outra, a diferença entre a utilidade da mercadoria que ele não tem, né, que é dada por aquela razão, entre a mercadoria que ele quer possuir pela mercadoria que ele já possui, tem que ser superior à diferença de preço entre as duas. Né, que é a razão do preço de X sobre o preço de Y, ou seja, o preço do celular, para o exemplo citado aqui, para comparação com o preço de Y, que é o computador, que é a mercadoria que ele já possui. Somente nessas condições, somente nessa condição, é que ele vai trocar
vai abrir mão do seu computador pelo celular. Agora, se a razão da utilidade for menor do que a razão dos preços, então ele não vai obter mais utilidade trocando o computador, abrindo mão do computador para obter mais celulares, né? Como fica óbvio aqui nesse exemplo B, né? O exemplo A, nessa situação A, né? Então, se a razão da utilidade é menor do que a razão do preço, né? Entre o bem que eu quero possuir com o bem que eu já possuo, então a pessoa vai preferir continuar com a mercadoria que ela já possui. Então, por exemplo, Jean, posso utilizar você como exemplo? Tem algum problema? Posso, né? Então, você me autorizou, agora sofra as consequências, Jean. Brincadeira. Jean, é o seguinte, eu sou proprietário desse celular, tá bom? Eu sou proprietário desse celular. E você é proprietário desse mouse, Jean. Tá? Esse mouse não me pertence, pertence a você. Se eu, né, tenho que escolher entre o consumo com base em duas mercadorias diferentes, né, se eu vou optar por consumir ou celular ou mouse, essa decisão envolve custos. Que custos são esses? Porque se eu quero consumir mouse, eu abro mão de consumir celular. Lembre-se que, pela perspectiva utilitarista, eu obtenho satisfação através do consumo de diferentes mercadorias e serviços. Então, por isso que envolve custo. Se eu quero obter o mouse do Jean, esse aqui, então isso envolve o custo, que é o quê? Deixar de consumir esse celular. Ou poderia ser qualquer outro tipo de mercadoria. Quando é que eu vou optar trocar a mercadoria que eu já possuo, abrir mão dela, para consumir uma mercadoria que eu não possuo, quando a razão entre a utilidade marginal entre essas duas mercadorias, a mercadoria que eu possuo e a mercadoria que eu não possuo, for superior à razão entre um preço entre as duas. Ou seja, do preço da mercadoria que eu não possuo dividido pelo preço da mercadoria que eu já possuo. Isso vai implicar o quê? Se a razão da utilidade marginal entre a mercadoria que eu não possuo, né, dividido pela mercadoria que eu já possuo, é superior da razão dos preços, quer dizer que se eu troco a mercadoria que eu já possuo pela mercadoria que eu quero possuir, o mouse, então isso significa que eu vou obter satisfação adicional com essa troca. Em que pese, né, o custo associado a isso, né, que é deixar de obter satisfação com o consumo do celular. Então, essa troca vale a pena abrir mão, né, de celular para obter para obter mouse. Porque essa troca implica em aumento do meu grau de satisfação individual. Tá? Agora, se a razão da utilidade entre o bem que eu não possuo, mouse, com o bem que eu já possuo, celular, for menor do que a razão do preço entre o bem que eu não possuo, mouse, dividido pelo bem que eu já possuo, celular, aí não faz, né? Eu não ganho utilidade ao abdicar, né, desse celular. Certo? Não faz, né? Eu não vou ter satisfação adicional, né, ao abdicar do meu celular. Que é essa opção B aqui. Então, nesse caso, eu vou optar por continuar com o meu celular, né? Então, não vou trocar esse celular com o mouse que é do Jean. Certo? Então, o que é que a gente percebe através dessa análise? Alguém ficou com dúvida?
Posso prosseguir? Posso prosseguir? Alguém pode responder? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente percebe através dessa análise aqui? Que o Jevons, né, ele vai explicar o fenômeno da troca, né, de duas mercadorias, ou então a decisão de consumo de uma única mercadoria, com base no princípio utilitarista, tal como foi feito pelos pensadores utilitaristas anteriores. Né? Então, ele vai chegar à conclusão que o indivíduo compra desde que a utilidade obtida, né, com a compra dessa mercadoria seja superior à desutilidade perdida com a venda das mercadorias. Né? Então, toda compra significa aumento da utilidade. E toda venda significa perda de utilidade. Ou seja, desutilidade. Quando é que eu vou decidir por comprar, né? Nessa relação entre compra e venda de mercadorias, quando é que eu decido comprar? Quando a utilidade da compra for superior à desutilidade que eu vendo, que eu obtenho com a venda da mercadoria que eu já possuo. Então, por exemplo, se eu vou lá no shopping e compro uma camisa, quer dizer que a satisfação que eu obtenho com a compra dessa camisa é superior à desutilidade, né, associada ao fato de eu entregar dinheiro para o dono da loja lá, para o comerciante, o dono da loja lá. Né? Porque quando eu estou entregando dinheiro, né, eu estou obtendo desutilidade com esse ato econômico. Então, se eu decidir comprar a camisa, é porque a utilidade da camisa é superior à desutilidade que eu tenho ao entregar o dinheiro para outra pessoa. Né? No caso aqui, específico ao comerciante. Ok? Então, a inovação, né, com essa análise, é que ele buscou, né, e conseguiu formular esse princípio matematicamente e também, né, por demonstrar e formular matematicamente a diferença entre a utilidade marginal e a utilidade total. Qual é a conclusão que a gente chega dessa análise do Jevons, do pensamento econômico de Stanley Jevons? Que sua análise ela se centra nas relações de troca, né? E que a gente pode chegar à conclusão, né, de que, partindo do ponto de vista do nosso autor, né, Jevons, que o capitalismo é um sistema harmônico, fraterno, e no qual as pessoas são essencialmente iguais. Por quê? Porque no mercado todos conseguem maximizar suas respectivas utilidades através da compra e da venda de mercadorias. Então, eu, por exemplo, compro livros na Amazon. Bom, boa parte desse livro aqui são comprados na Amazon. Já comprei em livraria, mas atualmente tenho comprado muito livro na Amazon, principalmente em cada pandemia. Tanto eu quanto o Jeff Bezos estamos maximizando as nossas respectivas utilidades. Estamos obtendo satisfação com essa participação no mercado. Participação de ambos no mercado. Eu na condição de comprador e ele na condição de vendedor. Já que ele é o proprietário da empresa. Tá? Já que ele é o proprietário da empresa. Então, essa é, digamos assim, a síntese que a gente pode fazer de toda a análise, né, de toda a análise econômica do Stanley Jevons. Uma contribuição importante que eu queria assinalar aqui é que ele foi o primeiro economista a aplicar um método de construção de um índice geral de preços, com informações sobre inflação, deflação, né, para diferentes tipos de mercadorias. Por que isso é importante? Vocês estão estudando contabilidade social? Estão estudando ensino de preços? Alguém poderia responder essa pergunta, por gentileza?
Mas eu tô estudando contabilidade social. Não tem lá índice de preços, correto? Tem. Então, o primeiro economista, né, a desenvolver o método para a construção desses números índices, com esses índices, né, por exemplo, índice de geral de preços, foi o Stanley Jevons. Viu, Jabs? Nenhum outro Nossa, economista. Né? Então, o primeiro economista a propor um método, né, de mensuração, de construção desses números, índices, foi o nosso. Então, eu acho que essa é uma contribuição importante, né? Esses números índices são muito utilizados na análise macroeconômica, por exemplo, na contabilidade social, certo? Para analisar, por exemplo, a inflação durante o período, né? A variação da taxa de inflação de um período a outro, e por aí vai. Só para, né, assinalar essa contribuição importante do pensamento desse autor. Visão política. Isso aqui vocês pegam lá no livro do Stanley Bru, né? Só para citar aqui. Mas o Jevons, né? Autor marginalista, ele era favorável à gratuidade de museus, concertos, bibliotecas e educação. Né? Então, digamos assim, serviços deveriam ser de acesso universal, né? E ser oferecido gratuitamente a todas as pessoas. Ele era defensor da restrição legal do trabalho infantil nas fábricas, nas oficinas. Então, para ele, deveria haver leis, né, que restringissem a participação de crianças em fábricas, oficinas, etc. Também era favorável à regulamentação sobre as condições de segurança e de saúde nas fábricas e oficinas. Né? Ele foi um opositor à regulamentação do tempo de trabalho para os trabalhadores, né, adultos, principalmente sexo masculino. Então, nada de determinação legal, por exemplo, do tempo total de uma jornada de trabalho, coisa assim desse tipo, né? E também ele defendia que mães com filhos em idade escolar deveriam ser excluídas do trabalho nas fábricas e oficinas. Por quê? Né? Porque ele está preocupado com o desenvolvimento das crianças, principalmente nesse período no qual as crianças têm, no qual as mulheres, né, as mães têm um papel fundamental no desenvolvimento, né, enfim, em todos os aspectos das crianças, né, dos meninos e meninas, digamos assim. Então, para eles, as mulheres que tivessem filhos, né, em idade escolar, não deveriam trabalhar em fábricas para que elas pudessem assistir as crianças, né, integralmente, permitindo o pleno desenvolvimento, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista, enfim, psicológico, cognitivo, das crianças, né? Eu sabia muito bem a importância das mães no desenvolvimento né, de seus filhos, né? Também dos pais, né? Mas as mães acho que têm um papel um pouco mais importante, né? Mas isso também não tira a importância dos pais, obviamente. Bom, então ele era favorável, né, que essas mulheres com filho de idade escolar não trabalhassem em fábricas e oficinas, né? Então, para eles, essas mulheres deveriam ser excluídas desse tipo de trabalho. Só estou apenas, não estou dizendo se eu concordo ou não, estou apenas dizendo que a ideia dele é que o desenvolvimento das crianças não fosse prejudicado em função do distanciamento das mães, né? Das crianças de suas respectivas mães. É somente isso. Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje sobre Jevons. Gostaria de saber se ficou complicado, se vocês entenderam, se deu para absorver aqui as ideias aqui que foram apresentadas para vocês. Muito complicado? Vocês poderiam dar um feedback? Sobre a questão da complexidade nessa análise, né? Vai ter... É isso mesmo, pode rever e eu também vai ter aula de tirar dúvidas na próxima semana. Tá bom?
Eu vou gravar uma aula sobre Menger, tá? Final de semana eu devo gravar uma aula sobre Varrais, e aí já mando para vocês, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2. A gente já termina essa parte de marginalismo. E, sim, síncrono é a nossa penúltima, mas vai ter na próxima semana, certo? Ah, não! Não é, sim, vai ter ainda uma última aula antes da prova, que vai ser no dia 27, que é uma terça-feira. Viu? Vai ter mais 2 aulas, que é uma aula de tirar dúvidas. Aí vocês podem trazer essa dúvida, por exemplo, sobre o Jevons, por exemplo. Né? E aí eu vou gravar aulas, né? Vou gravar aulas e vai ter aula da semana que vem. A gente cobre, né, o que está faltando. Tá faltando quem agora? Menger, Valrais, Keynes e Marshall. Esses 4 autores. Certo? Esses 4 autores. Caso eu não consiga terminar, né, até sexta-feira que vem, aí, por exemplo, eu boto para vocês entregarem a prova lá para início de agosto, por exemplo. 1º de agosto. Mas, assim, eu vou conseguir porque eu vou gravar aulas assíncronas aqui em casa sozinho, entendeu? No final de semana. Então, eu vou cobrir esses autores que estão faltando. São 4, né? Valrais, Menger, Keynes e Marshall. São 4 aulas. Tem uma aula de amanhã, não é isso? E tem mais 3 aulas, amanhã para a turma 1. E tem mais 3 aulas na semana que vem. Fora as aulas que eu vou gravar aqui sozinho em casa. Né? E ainda vai ter aula de tirar dúvida para vocês também, né? E, obviamente, eu já vou pedindo para vocês estudarem, né? Leiam lá os textos do Hunt, do Stanley Bru, para vocês se prepararem. A parte que trata do Menger, do Valrais, do Jevons, né? Do Marshall e do Keynes, certo? É isso. Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, beleza, vou terminar aqui.